Meu nome é Nerci Hilda Simas Bernardes. Nasci neste município de Itapema, mais precisamente no bairro do Sertão do Cambudo, onde eu me orgulho muito de ter nascido naquele lugarejo, lugar de gente simples, honesta e trabalhadora. Pelo que eu estudei, pesquisei, vou falar um pouco a respeito do nosso município de Itapema. Primeiramente, enquanto distrito do município de Porto Belo. Itapema já conta na história que do século XVII, XVIII já existia esta vila, uma vila de pescadores que se localizava no canto da praia, mais precisamente na região onde hoje é o canto da praia. E aquelas pessoas que ali residiam, eles viviam exclusivamente da pesca. Também conta a história que no bairro Ilhota, que antigamente se chamava Mata de Camboriú, também já existiam pessoas residentes ali e que na época já cultivavam em grande escala mandioca, onde existiam os engenhos de farinha. Houve épocas, no início do século XX, que Itapema tinha 11 engenhos de farinha, distribuído nos bairros Sertão do Cambudo, Meia Praia, Mata de Camboriú, hoje Ilhota e o Canto da Praia. Mais tarde, os vereadores que moravam em Itapema e que faziam parte da Câmara de Porto Belo, que era então o município, sentiram-se na obrigação de desmembrar o distrito de Itapema, fazê-lo um município. Foi quando, em janeiro de 1962, dois vereadores, Olegário Bernardes e Ernesto Francisco Severino, deram entrada numa resolução na Câmara de Vereadores de Porto Belo, solicitando o desmembramento do município. Depois de passar por todo o trâmite legal da Câmara de Vereadores, primeira, segunda, terceira sessão, foi aprovado por unanimidade. Depois foi para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que homologou este pedido e tornando lei. Em 21 de abril de 1962, então Itapema emancipou-se politicamente. Teve seu prefeito provisório, Osni dos Santos, e depois o primeiro prefeito eleito, Olegário Bernardes, e assim sucessivamente foram se elegendo prefeitos e vereadores. Itapema foi colonizada pelos nossos antecedentes, eles vieram do arquipélago dos Açores e colonizaram quase toda a faixa litorânea do estado de Santa Catarina. E aqui em Itapema também eles se localizaram, começaram o seu desenvolvimento e foi muito forte o que eles trouxeram também em sua bagagem em termos de cultura. E ficou enraizada aqui na nossa comunidade, no nosso município de Itapema. Os açorianos trouxeram na sua bagagem a cultura que envolvia, dentro dela estava o folclore, a arquitetura, gastronomia, literatura, os mitos, as danças, os folguedos, tudo isso fazia um conjunto que enriquecia muito essa cultura e que ficou muito presente no nosso povo. Até hoje, muito se fala e pouco se faz, porque ao longo do tempo essa cultura ainda foi se acabando e hoje a gente começa a perceber que quantas coisas bonitas que nós tínhamos e que foram se perdendo. Acredito eu que seja devido a outras culturas que foram chegando também, várias etnias que vieram também para cá e ajudaram na colonização deste município, fez com que a cultura que era de base açoriana perdesse muito do seu valor. Mas dá ainda uma esperança, porque dentro do folclore, que abrangia o boi de mamão, o pau de fita, terno de reis, hoje começa as escolas a se preocupar com o resgate desta tradição. E vimos, através dos alunos, através das escolas,
o resgate e a preservação. Além do boi de mamão em si, que está sendo feito esse trabalho, esse resgate junto com os alunos, há também a parte de artesanato, voltado muito para essas figuras que compunham a história do boi de mamão. A cultura açoriana, a sua literatura veio para nós, o Pão por Deus e o Pasquim. O Pão por Deus era feito da seguinte maneira: se mandava o bolo para alguém que a gente gostava, que queria presentear ou mandar o coração, e junto ia uma quadrinha. Exemplo, se o coração fosse encaminhado, fosse mandado para a madrinha, a quadrinha era nesse estilo: lá vai meu coração, nas asas de uma andorinha, vai pedir um pão por Deus, a minha querida madrinha. O pão por Deus significava o quê? O presente que a gente estava pedindo para a madrinha. E quando se recebia esse presente? No Natal, época de Natal, final de ano, recebia-se troca o presente que a gente solicitou, que a gente pediu no mês de outubro. Esta era a literatura chamada Pão por Deus. Na região da ilha de Santa Catarina era um pouco diferente. O coração era feito de papel e não em bolo, como era o nosso caso aqui. Mas todos os dois tinham o mesmo significado. Outra seria o pasquim. Eram panfletos anônimos que eram feitos, jogados durante a noite, durante a madrugada, e que foi proibido por lei, porque ele denegria a imagem das pessoas. O pasquim foi proibido, hoje não existe. Também dentro dessa cultura açoriana tem a farra do boi, muito comentada, proibida por lei, mas fazia parte daquilo que os açorianos trouxeram e que até hoje muitas localidades ignoram a lei e continuam fazendo esta brincadeira. A arquitetura, a gente sabe que nós temos aqui na nossa região casas construídas no estilo açoriano. Eram casas um pouco baixas, com 3, 4 janelas na frente, coloridas, de alvenaria, claro, porque lá nos Açores não existia madeira. E quando eles aqui chegaram, eles tiveram que se adaptar a várias outras formas de vida, trazendo a tecnologia e o costume deles. Outra coisa, a gastronomia. É comum a gente dizer que o pirão com peixe é uma comida típica açoriana, e na verdade não é. Porque nos Açores, lá existia o trigo e não a mandioca. Lá existia muito a carne de gado, por causa da criação de gado, e não tanto o peixe. Porque os Açores, por ser ilhas em pleno Oceano Atlântico, eles pescavam era baleia. Não tinha assim o hábito de peixes como é o nosso aqui, essa pescaria artesanal. Quando eles aqui chegaram, que encontraram os índios e que cultivavam a mandioca, o que eles fizeram? Adaptaram a tecnologia dos moinhos de trigo para os engenhos de farinha aqui no litoral. Então eles começaram, já aprenderam com os índios a cultivar a matéria-prima que era a mandioca, e dali saiu a farinha, o beiju, o cuscuz e o peixe, que era artesanal, a pesca que eles faziam. Então aonde que surgiu o tal do pirão com peixe, que na verdade não é um prato típico açoriano, é um prato típico dos colonizadores açorianos, dadas as circunstâncias com que encontraram o local para onde eles vieram. A religiosidade do povo açoriano era bastante forte também, muito marcante. E eles deixaram marcas também nesse setor aqui na nossa comunidade. Um exemplo disso era a festa do Divino, que era bastante marcante. E com o decorrer do tempo também se perdeu. Continuava como festa religiosa a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, é a protetora dos navegantes. Tinha também a festa de Santa Luzia, no bairro da Várzea, uma festa que era realizada no mês de dezembro, 12 e 13 de dezembro, marcou muito aquela comunidade e marcou bastante o povo de Itapema. A festa de Santo Antônio, que é o padroeiro do município. Quanto aos mitos, havia o Saci-Pererê, o lobisomem, a bruxa. Como é que era o lobisomem? Se dizia que na família onde a mãe tinha 7 filhos, o primeiro filho teria que batizar o 7º para que ele não se tornasse lobisomem. A bruxa seria a mesma coisa. A mãe que tivesse 7 filhas, a primeira teria que batizar a 7ª para não tornar-se bruxa.
As benzedeiras também, que fazem parte da religiosidade. Hoje ainda temos benzedeiras que pregam e que fazem ainda todo esse trabalho para as pessoas que procuram. Prova disso, nós temos a Dona Ritinha, que até deu seu depoimento também neste programa de resgate do patrimônio. Outras pessoas também ainda continuam com os benzimentos. Então, coisas que existiam e que hoje, ao pouco, estão se perdendo. E Itapema também, depois que se emancipou politicamente como município, ela teve um crescimento muito acentuado. A década de 70, por exemplo, com a passagem da BR-101, Itapema deixou de ser um município agrícola e pesqueiro, onde a economia estava baseada na agricultura e na pesca, e passou a integrar-se como polo turístico. O turismo desenvolveu-se em Itapema tomando lugar da agricultura e da pesca, mesmo porque o município é estritamente turístico e pouco existe de rural. Nós temos 2 pequenos bairros rurais, os demais são todos urbanos. Esse desenvolvimento deu-se graças à construção civil, à rede de hotéis e, em parte, também com a nossa proximidade com a capital do estado, que nós estamos a 65 quilômetros da capital do estado de Santa Catarina, a facilidade de chegar até lá, uma vez que nós temos uma BR que corta o município do sentido sul-norte. Eu gostaria de dizer assim que é um privilégio muito grande para mim poder estar participando deste momento, e especialmente por fazer parte da equipe do resgate do patrimônio histórico do legislativo deste município. Parabenizar a pessoa do presidente desta casa, que teve a feliz ideia de lançar esse programa, que veio num momento muito especial, onde eu tenho certeza que ficará registrado para sempre na memória daqueles que virão e que saberão do que foi, o que aconteceu em Itapema, quem foram os nossos antepassados, quem foram as pessoas que ajudaram a fazer a história deste município. Então foi um momento muito importante, foi uma ideia genial que ele teve de fazer isso, a ajuda dos demais vereadores, todos unânimes aprovando este projeto. E a nossa equipe que está trabalhando em cima de todo esse resgate, eu me sinto orgulhosa por isso, e ainda mais por ser filha desta terra, educadora, como sempre fui, trabalhei toda a minha vida voltada ao magistério, como professora, como administradora escolar. Então é um motivo de grande orgulho para mim, e eu sei que para todos que fazem parte desta equipe é um momento histórico.